Nesta semana, celebramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, data que deu origem ao movimento Novembro Azul e teve início em 2003 na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina. Este é um mês muito importante para trabalharmos a conscientização dos homens para a prevenção do câncer. Vamos falar mais sobre o assunto agora com o urologista Anselmo de Paula Orlando. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia, Wilker. Como vai? Tudo bem? Tô joia. Eu queria que o senhor começasse explicando pra gente o que é, de fato, o câncer de próstata, o que é que pode provocar essa doença nos homens. O câncer de próstata é um tumor, uma neoplasia maligna que acomete o órgão masculino, a próstata, tá? Então, as principais causas desse tipo de tumor, desse tipo de neoplasia, é justamente a idade, né? O paciente, quanto mais idoso, aí a partir dos 50 anos principalmente, maior o risco de desenvolver esse problema, e histórico familiar, antecedente, né? Então, pai que já teve o câncer, ou irmão, avô, esse paciente precisa ficar ainda mais atento, tá? Sem falar em alguns outros fatores que são mais genéricos, mas que também contribuem com o aparecimento do câncer de próstata. Seja ele o tabagismo, né, o cigarro, a bebida alcoólica, o excesso de peso, obesidade, entre outros. Certo, doutor Anselmo, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os sintomas do câncer de próstata. É uma doença silenciosa, por isso que é tão perigoso? Bom dia, Marina. É exatamente isso. A próstata, ela é um órgão exclusivamente do sexo masculino e algumas doenças podem acometer a próstata. As mais comuns são o câncer de próstata e o inchaço, ou hiperplasia benigna, tá? São doenças diferentes que acometem o mesmo órgão, a próstata. O inchaço, ele costuma muito dar aqueles sintomas urinários, né? O paciente tem aquela dificuldade para fazer xixi, ele esvazia a bexiga, ele tem que fazer força para esvaziar a bexiga, para ir ao banheiro, ele levanta várias vezes à noite. Todos esses sintomas são mais comuns. Já o câncer de próstata, nas fases iniciais, é uma doença absolutamente silenciosa, né? Ele não causa sintoma algum. Por isso a importância que a gente conversa tanto de fazer esses exames de rastreio para tentar identificar essa doença nessa fase inicial, na qual ela ainda é curável, tá? Então, o câncer de próstata, ele só vai dar sintomas quando ele está numa fase mais avançada. Muitas vezes ele já saiu da próstata, foi para outros órgãos, e aí sim é que aparecem os sintomas. É importante, então, a gente destacar, né, doutor, que se for diagnosticado cedo, a chance de cura é bem alta, não é isso? Fundamental, Wilker. É um tumor que ele é o tumor mais comum do homem, né, tirando os tumores de pele. E a gente sabe que o diagnóstico precoce, em alguns casos, a gente tem uma chance de mais de 90% de cura. Então é algo fantástico, né? Quando a gente fala de uma doença tão preocupante como o câncer, realmente o diagnóstico precoce aqui faz toda a diferença na vida do paciente. Certo, doutor. Eu acho que é importante a gente fazer um comentário, né? Porque muitos homens têm aí um medo, um preconceito, enfim, algum receio de fazer os exames preventivos e depois ele pode sofrer muito mais, né? Ele pode passar por situações muito piores, é claro, se for acometido com a doença. Então, fala um pouquinho mais sobre esse exame preventivo, quando é que ele deve ser feito, para a gente tentar quebrar um pouco esse tabu, né? Porque, infelizmente, ainda existe um pouquinho de tabu, né, doutor? Infelizmente, existe sim, Marina. Na verdade, os exames que são feitos são exames muito simples, né? São basicamente dois, são os exames mais importantes. Um é o exame de PSA, é uma proteína que a gente colhe no sangue do paciente, e a partir disso a gente tem uma noção se esse paciente tem um risco ou não de ter esse tumor de próstata. E o outro exame é o exame de toque, que é o exame que gera todo esse constrangimento e toda essa angústia aí em alguns homens. Não muitos, mas alguns ainda têm esse pouco de preconceito. É um exame super simples, rápido, indolor, que a gente faz no consultório médico mesmo, tá? E que é fundamental para a gente fazer esse diagnóstico precoce. Então, aqui para deixar claro e não ter dúvidas, né? Ambos os exames são importantes, tá? Não adianta fazer só o exame de toque ou só o exame de PSA. Um exame, ele soma força com o outro e melhora a chance da gente diagnosticar esse tumor de forma precoce. Esses exames, eles devem ser feitos a partir dos 50 anos de idade, na população geral masculina. E caso o homem
tem histórico familiar, o pai ou o irmão tiveram câncer de próstata, ou seja, da raça negra, a gente recomenda, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda fazer esse exame 5 anos antes, a partir dos 45 anos de idade. Tá explicado então. Existem grupos de risco, né, doutor, para o câncer de próstata também. É importante que essas pessoas tenham essa consciência. Mas pode acontecer do câncer surgir antes dos 40 anos ou isso é muito raro? Até pode acontecer. Antes dos 40 é bem raro e geralmente está associado com alguma síndrome genética importante. Então, geralmente isso dá alguns indícios para a gente. Então, tem casos na família de homens muito jovens com câncer de próstata por volta dos 40 ou antes, e aí estaria indicado fazer um rastreio genético nessa família e começar a rastrear antes. Mas são casos de exceção. Em geral, é um tumor que aparece ali a partir dos 45, 50 anos de idade. Certo, doutor, e qual que é a frequência que o homem deve fazer esse exame preventivo? É uma vez ao ano? Ele pode esperar um pouquinho mais? Qual que seria a frequência ideal? O ideal é que o homem sempre vá ao seu médico, urologista, uma vez por ano, né? Então, a gente fazendo esse exame de toque associado a esse exame de PSA anual já é o suficiente para a gente ficar tranquilo e ter esse rastreamento em mente. E é claro que nesse momento, até do enfoque hoje em dia do Novembro Azul também, a gente já aproveita que esse homem está no nosso consultório, que às vezes não é tão habitual, o homem tem essa dificuldade de ir ao urologista, diferente da mulher que é rotina desde a adolescência, ele ir ao ginecologista. Então a gente aproveita o homem desse consultório e já faz um rastreio de outras doenças, como diabetes, hipertensão, tumor de colo, enfim. Cuida da saúde do homem como um todo. No Novembro Azul a gente foca muito no câncer de próstata, mas a gente precisa lembrar que essa população masculina está suscetível a outros tipos de doença, né? E isso tudo precisa ser investigado também e ser orientado para esse paciente. Então a gente pode falar que essa falta de cuidado, essa falta de disciplina é um grande vilão aí na saúde do homem? Sem dúvida, sem dúvida. Estatisticamente, a gente sabe que as mulheres têm uma sobrevida maior que a dos homens. E, sem dúvida, isso se deve ao autocuidado. Existe até uma questão cultural na nossa população que, desde jovem, a mãe leva a criança, né, o adolescente, no ginecologista, para já fazer os cuidados, as orientações, e o homem não tem por hábito fazer essa visita ao urologista. Isso se estende, né, desde a fase de adolescente, se estende para o adulto jovem e para o idoso. Infelizmente, ele não tem esse hábito de acompanhar com o seu médico, acompanhar esse rastreio. Então, essa falta de cuidado e essa falta de conhecimento acabam atrapalhando os homens muitas vezes, sim. Tá. Doutor Anselmo, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, né, do câncer de próstata. Vamos supor, né, que o homem não ouviu os conselhos, não ouviu aí as campanhas, infelizmente não fez o preventivo e descobriu já o câncer um pouquinho avançado, né? Quais esses sintomas que ele começa a sentir quando esse câncer já não está ali no estágio inicial e quais são os tratamentos de imediato ali que ele precisa fazer? Tá, então existem basicamente três momentos que a gente pode diagnosticar esse câncer, tá? No momento inicial, aí de fato foi o que a gente comentou, não tem sintoma algum, a gente só descobre fazendo o exame de PSA ou de toque, suspeita que tem um tumor. Para fazer o diagnóstico, precisa fazer uma biópsia de próstata sempre, tá? Um exame que confirma a doença. Então, quando a gente diagnostica numa fase inicial que não tem sintoma, aí o tratamento, existem basicamente duas formas aí, ou três formas de tratar. Seria fazer a cirurgia de remoção da próstata, né, que é a prostatectomia radical. Existe a radioterapia, associada ou não a algumas doses de hormônio, né, que a gente faz uma injeção para bloqueio de testosterona nesse paciente. E tem alguns casos que são tumores muito indolentes, são tumores muito pouco agressivos, que a gente pode até acompanhar. Claro, acompanhando de perto, fazendo uma vigilância que a gente fala ativa. E aí a gente vai vigiar esse tumor. Caso ele apresente algum sinal de maior agressividade, a gente parte para um tratamento definitivo. Tá? Quando a doença já está um pouco mais avançada, aí ela pode sim evoluir com sintomas urinários, que aquele inchaço provoca. O homem pode ter dificuldade para urinar, pode urinar sangue, pode ter que fazer força para urinar e não conseguir esvaziar a bexiga completamente, levantar várias vezes à noite. Então já se trata de um tumor provavelmente
pouco mais avançado, tá? E esse tumor ainda ele pode sair da próstata e ir para os ossos, né? A gente fala de uma doença metastática, que já saiu da próstata. E o tratamento fica um pouco mais complexo, aí precisaria de uma gama maior de tratamentos, então associado às vezes à cirurgia com radioterapia e bloqueio hormonal, ou uma quimioterapia. Então, a gente não consegue mais falar em cura quando o tumor sai da próstata para esse doente, e o tratamento acaba que ele é mais, assim, um pouco mais difícil de ser feito e tem mais efeitos colaterais. Existem hábitos que podem favorecer o surgimento do câncer de próstata no homem ou as causas são exclusivamente genéticas? As principais causas, infelizmente, a gente não consegue mudar, que é o envelhecer, né? A gente não consegue se precaver disso. O outro fator de risco principal é o histórico familiar. Então, se pai ou irmão, principalmente parente de primeiro grau, pai e irmão, tiver o risco dessa pessoa é maior, isso a gente também não consegue mudar. Os pacientes da raça negra, eles também têm um risco maior que a gente não consegue mudar. Existem alguns outros fatores de risco que a gente consegue sim atuar, mas são riscos menores, né? E aí entra uma boa alimentação, o paciente evitar excesso de gordura, excesso de doces, não ganhar muito peso, né? Ficar com peso em dia, não ter obesidade e evitar vícios, né? Com principalmente o tabagismo aí. O tabagismo, além de ser fator de risco para um monte de tipo de câncer, também para câncer de próstata ele tem uma contribuição menor, mas não deixa de ser importante. Certo. Doutor Anselmo, o senhor citou que quando é um câncer no estágio mais avançado, o paciente pode ter aqueles sintomas parecidos com a questão do somente inchaço da próstata, né? Como que faz essa diferença de diagnóstico? Né? Se o homem está já sentindo esses sintomas, ele pode ter apenas um inchaço ou pode estar com um câncer mais avançado e com sintomas tão parecidos? Pode sim, Marina. Por isso que é tão importante ele passar com o urologista de confiança dele para a gente poder tentar ajudá-lo a diferenciar um do outro. Em geral, a maioria das vezes que tem esse sintoma, a maioria das vezes trata-se de uma doença benigna, tá? Trata-se de apenas um inchaço de próstata. Mas a gente precisa fazer o exame do PSA, fazer o exame de toque, ver se além desse inchaço tem alguma outra coisa escondida dentro da próstata para poder tratá-lo da melhor forma possível. E lembrando ainda que, como são doenças diferentes, elas podem existir ao mesmo tempo. Então, tem alguns homens que têm o inchaço na próstata e tem também o câncer de próstata, tá? E aí a gente precisa avaliar tudo isso para ver qual que é o tratamento mais adequado para cada caso. Certo, a gente sempre fala aqui de diagnóstico precoce, a gente sempre fala muito de prevenção também. E o senhor me disse que os sintomas aparecem quando o câncer já está no estágio mais avançado. Mas isso quer dizer quanto tempo? É difícil a gente precisar isso em meses ou anos. Até porque o câncer de próstata, eu até costumo brincar com os meus pacientes, ele não é uma doença única. Eu costumo até comparar com um cachorro. A gente sabe que a gente tem aquele cachorro que é extremamente bonzinho, que você cuida dele no apartamento e é tranquilo. E, por outro lado, a gente tem um pitbull, um rottweiler, que é um animal um pouco mais, às vezes, muito mais agressivo. Então, com câncer de próstata, funciona exatamente da mesma forma. A gente tem alguns tumores que são muito indolentes, que não causam tanto prejuízo, ao passo que a gente tem tumores que são extremamente agressivos. Mas, de modo geral, ele é um tumor de crescimento lento. Por isso que a gente faz esse rastreio uma vez por ano. Então, é difícil que esse tumor ele cresça aí em 2 ou 3 meses, ele já vire metastático, já saia da próstata. Isso geralmente não acontece, salvo casos extremamente agressivos que são muito mais raros, pouco frequentes de aparecer. E o tratamento é sempre cirúrgico ou tem casos em que só a quimioterapia, a radioterapia, não sei, são suficientes aí? Wilker, não é sempre cirúrgico, não. Em geral, existem indicações, aí a gente precisa avaliar caso a caso, né? Então, o que seria melhor para esse paciente. O tratamento é muito individualizado, depende muito do desejo do paciente, de outras doenças que ele possa vir a ter. Mas a gente pode sim fazer um tratamento cirúrgico removendo essa próstata, ou pode fazer um tratamento com radioterapia, que seria uma radiação ionizante que a gente literalmente queima a doença, né, para colocar em termos simples, mas a gente faz essa destruição das células do tumor através dessa radioterapia.
Quando o tumor já está mais avançado, o tratamento cirúrgico ele perde mais importância, porque é muito difícil, você não vai conseguir operar a próstata, sendo que a doença já saiu dali. Então, a gente não vai conseguir tratar tirando só na próstata. Então, aí a gente precisa de tratamentos mais amplos, envolve a quimioterapia ou até a hormonioterapia, que é uma medicação que bloqueia a testosterona e ajuda a combater essa doença. A testosterona que é o hormônio masculino. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Importante demais a gente levar informação até a casa das pessoas, porque muitas vezes, por preconceito, medo, desinformação, elas deixam de procurar o especialista. Acho que essa conversa aqui foi sensacional. Obrigado pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Parabéns aí pela iniciativa. Acho que é um tema super importante. Nesse mês a gente precisa informar, passar informação de qualidade. É super importante a gente chamar esse homem para ter essa atenção e esse cuidado e também orientar as esposas ou filhas, né? E muitas vezes são elas que levam o marido ou o pai no médico. Então, que elas fiquem também atentas, porque, sem dúvida, a gente precisa cuidar de quem a gente ama. É isso aí, cuidar de si mesmo, né? Inclusive, os homens têm que começar a ter essa atitude, né? Quebrar esse preconceito aí, quebrar esse mau hábito, essa mania de não procurar ajuda, não procurar um especialista, só fazer isso quando a situação muitas vezes já é irreversível, né, doutor? Ótima conversa, até a próxima. Obrigado, um abraço. Tchau, Marina, obrigado.